Eu quero saber quem que tá empolgado ou empolgada pro nosso episódio 4. Tá ligado no upgrade que a gente tá vivendo aqui? Galera, eu tô muito empolgada com esse estúdio aqui. E isso realmente simboliza a jornada da evolução. Meu coração tá quentinho e principalmente por tu estar aqui nos assistindo. Esse episódio 4, ele simboliza, né, o início da nossa tríade sobre inteligência emocional. O episódio 1, 2 e 3 do Momento Humanize Podcast simbolizou a inteligência espiritual. Lembrando que inteligência espiritual é muito sobre a nossa liberdade de ser e de estar no mundo. E hoje a gente inicia essa tríade incrível focada na inteligência emocional. O que é inteligência emocional, né? Só para contextualizar um pouquinho, porque às vezes são tantas emoções que a gente não consegue nem entender elas, né? E eu vou explicar para ti. Para Daniel Goleman, que é um grande estudioso e tem muitos livros nessa linha, ele traz que inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos e os dos demais, de nos motivarmos e de manejar adequadamente as emoções. Então, sim, nós somos seres humanos, a gente é um turbilhão de sentimentos, e conforme a gente vai evoluindo e estudando sobre quem a gente é mesmo, sabe aquela essência humana, aquela coisa que vibra dentro do coração, isso é humanização, isso também é inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela se distribui em 5 pilares, de acordo com Goleman. E eu vou trazer aqui para ti justamente para a gente iniciar com o pé direito essa nova tríade e também essa vibe incrível desse estúdio aqui que eu tô assim, ó, meu Deus, muito orgulhosa. Quais são os nossos 5 pilares, então, da inteligência emocional, né? Conhecer as nossas próprias emoções, isso para a convivência humana e para a vida é super importante. Controlar as emoções, no sentido realmente da gente estudar ela e entender o que é ansiedade. Lá, voltando para o divertidamente, né? O que é a raiva, o que é a ansiedade, o que é a alegria, o que é o medo. A gente precisa reconhecer isso. Eu, quanto mais investigo sobre as minhas emoções, mais eu vejo que eu preciso estudar mais ainda sobre elas. E olha que eu mergulho e abraço a humanização da cabeça aos pés. Automatização. O que é isso? É realmente a gente estar num ambiente desafiador, num momento complexo das nossas emoções, mas a gente ter o discernimento e a sabedoria e principalmente a maturidade de reconhecer isso e ser estratégico. Aquela coisa fina, mas por dentro tá surtando e tá tudo bem, né? Empatia. Não se colocar na vida do outro, mas sim perceber a realidade do outro. E ter um sentimento em relação a isso. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Né? E qual que é a história de vida delas? Assim como eu tenho uma história, tu também tem uma história. E a convidada que tá aqui hoje também tem uma super história, que eu já vou trazer ela para apresentar para vocês. E o último pilar, relacionar-se interpessoalmente. Relações humanas. Nós não somos seres solos, a gente não foi projetado para viver sozinho, e sim, nós somos seres que precisamos estar em comunidade. Qual que é a comunidade que tu te identifica? Quais que são os tipos, as personalidades de pessoas que tu quer estar perto? A minha convidada aqui é hoje uma pessoa que eu quero super estar perto. E aí, para finalizar, inteligência emocional não é sobre sair do caos. Pega essa visão aqui, ó. É estar nele e não sair de si. Respira, cheira a florzinha, assopra a velhinha, que vai dar tudo certo. E a humanização começa em você. Então, eu tô muito empolgada de estar nesse dia aqui hoje. Eu até fiz uma bio bonitinha aqui, bem profissional, porque a gente tá evoluindo, né? Vocês estão vendo esse rolê todo aqui. E o Momento Humanize Podcast hoje traz algo que mudou a minha vida. E que me fez estar aqui hoje também. E que simboliza a pegada na mão e dizer assim, amiga, vai por aqui. Olha só o quanto tem de potencial para as coisas acontecerem. E a gente vai falar hoje com uma pessoa que ela é amiga, ela é irmã, ela é extremamente humana, ela é mãe, ela é marqueteira, ela é filósofa, influencer, consultora, mentora de branding, especialista em comunicação e arquétipos. E o mestrado principal dela, ela é mãe da Lulu. Eu tô aqui com a Andresa
Schaefer, seja muito bem-vinda, Deza, muito bem-vinda, amiga. Que orgulho, que prazer estar aqui contigo. Gratidão. Gratidão, né? Parabéns por esse momento. Eu fico muito feliz de estar nesse momento contigo como host do teu próprio programa. Parabéns. Esse upgrade maravilhoso e lisonjeada por ser, então, a primeira dessa fase aonde a gente entende que a comunicação é tão importante, né? Não existe humanização sem comunicação, porque, na verdade, uma coisa é a essência da outra, né? A comunicação é a base de todas as relações. Para mim, comunicação é tudo. Então, gratidão por esse momento. Parabéns por esse espaço que tu merece. E é só o início, eu tenho certeza que é só mais o início de mais uma das tuas fases lindas que virão. Porque esse projeto, ele é lindo, ele nasceu do teu coração. Fico lisonjeada de acompanhar, gente, a Débora desde o início e ver o quão desafiador também é, né? Porque a gente muitas vezes vê a pessoa em frente a um projeto tão grande e acredita que para ela tudo é fácil. Quando, na verdade, não. Eu sei dos desafios que essa moça já passou. Entendo muito sobre a inteligência emocional que tu precisou em muitos momentos diante do caos. Porque a gente só consegue ter inteligência emocional quando a gente olha para dentro e a gente põe um limite naquele caos interno, né? Porque não quer dizer que o caos ele não vai estar acontecendo fora. A inteligência emocional não é sobre não sentir. É sobre gerir aquilo que a gente está sentindo. Então, tu citaste, e eu acho que a gente está num momento muito importante da sociedade, inclusive ter acesso ao filme como Divertidamente, onde hoje as crianças já têm acesso a esse onboard sobre os sentimentos e como é mais fácil já de explicar para ela. Nós não tivemos isso, a gente realmente teve que aprender com vivências, com caos, com discussões, com autoconhecimento, que a gente se conheceu nesse processo de autoconhecimento, nessa jornada, que ela agora não acaba, né? Como fazer exercício, é só hoje, depois e amanhã, vai ser sempre. A gente tá muito fitness, né, amiga? Ai, meu Deus. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é perene, né? Ele segue. Então, eu fico muito feliz que hoje, inclusive, as nossas crianças têm acesso a esse painel de entender, agora tá vindo a raiva, agora tá vindo a alegria, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou gerir os meus divertidamentes, né? E nós não tivemos esse acesso dessa forma tão lúdica, tão fácil, né? Porque nós somos seres visuais, a gente vai falar sobre isso, eu tenho certeza. E como seres visuais, essa forma lúdica de ver as emoções, ela é muito importante. Então, gratidão por esse momento, por estar aqui, por ser convidada dessa bancada. Fico muito grata e espero poder contribuir em muito para esse programa. Gente, essa mulher aqui, ó, é um furacão. E a Deza trouxe, né, referência em relação às emoções das crianças. Conversa em 30 minutinhos com a Lulu, com a filha dela, que vocês vão entender o que é uma criança que faz uma gestão das emoções. Já com quantos anos a Lulu tá, amiga? 7 anos. 7 anos, é uma adulta, madura, super gestora das próprias emoções e dá uma aula, né? Então a minha mãe sempre fala que quando eu tava na minha infância, ela se deu conta, assim, que as crianças, elas não têm manual de instrução, né? E isso é um processo super intenso, assim, principalmente quando a gente fala de comunicação, né? Como que a gente se comunica fazendo a gestão das nossas emoções e entendendo as emoções do outro sem criar um conflito ou inserir uma crença que daqui a pouco a criança não sabe nem onde é que ela tá direito e já tá inserindo uma crença em um comportamento e aquilo vira um caos, né? E inteligência emocional é justamente a gente perceber as limitações do outro também. A gente reconhecer que a gente precisa respeitar esses limites. E que a pessoa, ela também tem, até certo ponto, ela pode chegar. Depois disso, quem tem o conhecimento que é responsável por essa gestão. E também conduzir uma jornada de mais sabedoria, mais maturidade, para conseguir ser exemplo também, né? Acho que comunicação humanizada e a gente que convive quase todos os dias, porque além de amigas, além de muita coisa nessa vida, a gente ainda trabalha, tem o prazer e a alegria de trabalhar juntas todos os dias. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Essa mulher aqui é maravilhosa de conviver, é sério. Aquele bom dia gostoso, sabe? Chega a Deus, às vezes, colorida, brilhando, cor amarela, verde, azul, todas as cores, e tu tá lá, vamos, Dali. É muito bom ter gente assim do lado.
E aí, gente, antes da gente começar essa jornada de contar um pouquinho da tua história também, desde do que tu é especialista, né, e tudo mais, eu sempre começo os episódios fazendo um exercício, e é um exercício ritualístico, que é um exercício de respiração. Porque a gente fala muito, né, do mundo caótico, do poder de ação, de ter que fazer, ter que acontecer. E quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes a gente só precisa largar os papéis, se colocar numa postura ereta e puxar o ar e soltar ele. Então, todo início de episódio eu faço essa proposta da gente parar, respirar uns minutinhos, né? Dar umas 3 inspiradas e umas 3 expiradas, porque a gente aprende muito sobre respiração no yoga. E para quem me acompanha, eu tô vivendo uma jornada muito legal do yoga também, que é justamente a vida acontecendo a partir do eu, do dentro do tapetinho e tudo que acontece. Depois que tu sai do tapetinho, tu pratica tudo aquilo que tu respirou, né? Então, eu vou te convidar, Deza, pra gente fazer uma intenção para esse encontro hoje, uma intenção mental, né? Que só tu vai saber dessa intenção e só eu vou saber da minha. E a gente vai respirar 3 vezes bem profundos pra gente se conectar, expandir o cardíaco, expandir o coração e a gente trazer uma comunicação coração-coração mais verdadeiro, como a gente já vive, né? Nada além da nossa realidade. Me sinto pronta para isso. Vamos lá. Então, postura ereta. E pra ti que tá em casa também, tá nos assistindo, se tu tá dirigindo, não fecha os olhos, tá? Mas respira com atenção, com presença. Isso pode mudar o teu dia. Então, a gente expira, puxando o ar bem fundo, puxa o máximo que o teu pulmão aguenta. Bem forte, mais uma vez. E agora tu solta com todo amor e carinho. Puxa mais uma vez. Solta. Uma última vez. Pode abrir os olhos para quem fechou. É tão bom estar presente, né? A humanização também nos convida quando a gente se reconhece humano, se coloca no centro e consegue se reconhecer mesmo com as características, desde as nossas vulnerabilidades, as nossas potências, as nossas forças. Às vezes a gente só precisa falar, não tô legal, só preciso dar uma respirada. E isso é a base de uma comunicação humanizada também, né? Então, um pouquinho das especialidades dessa mulher fabulosa aqui que eu aprendo todo dia. Como que a Deza gosta de ser apresentada, né? Eu vou falar assim, respeitando o script, porque realmente honrando a jornada dessa mulher. Andresa Schaefer, ou Deza, para os íntimos como você. Ai, obrigada, adoro. É coordenadora de comunicação e marketing e consultora de branding com foco em posicionamento e arquétipos. Amo. Com uma sólida experiência na indústria gráfica, a mulher é da indústria mesmo, e em estratégias de marketing para o setor B2B. Deza tem o propósito de impulsionar marcas, pessoas com muita energia, e bota energia nisso. Eu amo essa energia dessa mulher. A Deza tem 23 anos de experiência no mercado, possui formação em filosofia pela Nova Acrópole, gestão empresarial e publicidade e propaganda pela Fevale, além de diversas especializações na área de marketing. Olha, se vocês observarem os treinos dessa mulher, ela tá sempre estudando, ela tá sempre dando check em alguma aula, então pega a dica, porque isso aí é alta performance na veia. Estratégia multifacetada, estrategista multifacetada, é isso mesmo. Agrega uma perspectiva única às estratégias de branding e posicionamento de marca. A gente tá aqui com a marca Humanize. Eu tô aqui respeitando os meus arquétipos, porque eu incorporei deles com cara e coragem mesmo, me tremendo de medo. Eu falei assim, amiga, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Desculpa, né, da mente. E a Deza fez assim, começa, depois tu vê o que acontece. E estamos aqui, né, com a marca Humanize, com as cores e os arquétipos da marca. E eu tô aqui de maga, performática e sábia.
que são os arquétipos que eu amo interpretar e acolher dentro de mim, porque são maravilhosos. E como a gente se sente nessa postura, né, Dé? Quando a gente entende sobre os nossos arquétipos e absorve eles, como isso nos dá energia, né? Eu não gosto da palavra motivação, porque a gente precisa entender que é um motivo para a ação, e cada um tem o seu motivo. Mas como isso nos dá, se fosse esse viés da palavra, essa motivação, ela nos coloca nesse lugar de empoderamento, de entender qual é o meu papel, qual é a minha comunicação nesse momento. E eu uso ele muito na minha rotina, né? Muito sobre essa experiência, por exemplo, quando eu não tô a fim de treinar. Eu sei que existe uma heroína dentro de mim, eu busco essa heroína e eu digo, vamos lá, agora é tua hora de brilhar. Então, não quer dizer que a gente vai ser sempre no arquétipo, mas eu já entrei na pauta, né? Adoro. Ok. Tá, e vamos falar um pouquinho, assim, pra quem tá entrando nesse mundo, né? A humanização, é muito comum as pessoas me falarem assim, Dé, mas não é muita utopia? É utopia pra quem acha que as coisas são impossíveis. Se tu já vive nesse mundo e tu mentalmente acredita nele, pessoas de conexões genuínas e coração são muito naturais de surgirem na tua vida. O teu ambiente profissional, as pessoas com quem tu te relaciona, o mundo vai te apresentando espaços como esses, mas claro, se tu deixar bem claro o que tu quer dentro dessa jornada. E Deza, explica um pouquinho como que a gente traz a comunicação, aí tem um universo de, né, muita coisa, mas como que a gente pode trazer a comunicação com a humanização, que isso é uma coisa que eu aprendo contigo muito na rotina, né? E eu acho que a gente pode começar, né, pela comunicação humanizada, e aí depois a gente insere os arquétipos. O que tu acha? Pode, perfeito. Então lá, vai que é tua. O que a gente considera, então, na comunicação como base de se comunicar de forma eficiente? É lembrar que existe um outro humano do lado, né? Sempre para alguém que eu estou comunicando. E aí existem algumas opções, a gente pensa comunicar é falar. Quando alguém diz assim, eu me comunico bem, tem gente que só fala, mas a pessoa não escuta o outro, ela não se escuta falando, então ela acha que ela se comunica bem porque ela fala. Existe só um excesso de palavras, mas existe muito ruído. O que tu está comunicando? Para quem tu está comunicando? Qual é o intuito que tu está comunicando? De que forma? Então a comunicação ela é muito ampla e a humanização é a gente entender para quem a gente está comunicando, que são para outras pessoas. E aí sim a gente precisa adaptar a nossa comunicação. Eu gosto muito de usar o exemplo de que a gente não fala com os bichinhos, né? Quem tem pet sabe que a gente não fala com os nossos bichinhos como a gente fala com os outros. A gente fala com o bichinho, né? A gente usa uma linguagem corporal, a gente fica meigo, a gente faz voz de idiota, inclusive, né? Assim, falando com o bichinho, por quê? Porque a gente externa um carinho. E parece que ele tá entendendo aquilo, e ele realmente, ele não entende muitas vezes as palavras, mas ele entende que ele existe amor. Com as crianças, a mesma coisa. A gente também vai com um ar diferente para falar, a gente aperta o pezinho, a gente muda todo o nosso gestual também para falar com as crianças. Por quê? Porque a gente entende que aquele ser precisa da gente naquela comunicação, precisa de uma dedicação. E aí eu pergunto, por que para falar com outro humano? Para falar com um colega, com alguém com o qual a gente se relaciona, numa reunião? Porque daí a gente pensa assim, o outro que se vire, eu falo e entendo o que eu quiser. Então, tem um momento que a gente faz uma linha de corte na comunicação que para mim não existe explicação disso. De nós mudarmos e a outra pessoa que se entenda, né? Que entenda o que quiser da gente. Porque tem até uma visão assim, tipo, o que eu quero falar é uma coisa. O que a pessoa entende e o que eu tô falando e tô entendendo é totalmente diferente, né? A gente precisa deixar as coisas cada vez mais claras, assim, e transparentes e perguntar. Eu até vou anotar aqui, porque isso aqui é bem importante. Qual que é a intenção, né? E quando a gente traz, assim, a humanização em pauta, isso tem um senso de responsabilidade muito grande. Porque, por exemplo, se eu vou dar uma palestra na indústria, eu preciso entender qual que é o segmento daquela indústria e qual que é a característica do público daquela indústria para o que eu vou falar. Se eu vou, por exemplo, né, fazer uma palestra para arquitetos que vai acontecer daqui a 2 semanas, eu preciso entender qual que é a visão dos arquitetos, as realidades deles em relação à humanização. Como que eu pego o meio deles, sinto, isso traz muita visão da empatia, né? Como eu entendo o meio que as pessoas, os seres humanos estão inseridos e como que eu traduzo as minhas soluções ou a humanização para a realidade daquela pessoa. E isso é
é o maior poder da comunicação, né? Uma sabedoria imensa. Sim, né? A comunicação, ela nos traz muito ensinamento, por quê? Porque a gente tem que fazer estudos, né? Eu sempre preciso entender qual é o nível de consciência do público, da pessoa, do lugar com o qual eu estou me relacionando. Então, não adianta a gente usar palavras rebuscadas em um ambiente simples. Não adianta a gente usar termos técnicos quando a gente precisa falar com pessoas que não entendem sobre aquela técnica. Por exemplo, tu comentaste sobre os arquitetos, advogados, médicos. Então, existem muitas linhas onde existem termos técnicos que, se a gente for comunicar, ou eles também forem comunicar com a gente sem tentar traduzir aquilo, não vai fazer sentido. E aí a comunicação não vai chegar no outro. Então, não é assim, eu falei tecnicamente e é isso, tu precisa entender, não, qual é o nível de consciência daquela pessoa sobre aquela pauta, para que ela realmente entenda, para que ela realmente absorva. E aí, de novo, a gente precisa adaptar a nossa comunicação com o público-alvo. Isso é em todos os relacionamentos, né? A gente tá falando muito sobre o profissional, mas em qualquer relacionamento. Muitas vezes nós, inclusive, chegamos assim, precisamos conversar. E aí a gente, né, conversa assim, eu tô me comunicando adequadamente, porque às vezes a gente tem desafios, né? E a gente troca essa ideia também. Tu acha que eu tô me comunicando de forma adequada? O feedback é uma excelente ferramenta de comunicação, principalmente de comunicação humanizada, porque o feedback é exatamente essas trocas que a gente faz. Aconteceu isso nesse cenário, eu falei desta forma, tu acha que eu fui clara? E feedbacks, eu gosto muito de, quando a gente trabalha a marca pessoal, de fazer aquele exercício, pede feedbacks sobre ti para algumas pessoas do teu relacionamento. Pede para alguém do teu trabalho, pede para uma pessoa que tu tenha um relacionamento mais íntimo, pede para amigos. Aí tu vai saber se tu tá comunicando de forma adequada, se existe algo na tua comunicação, inclusive, que tu precise mudar. Às vezes a gente tem alguns tiques de fala, muitas vezes a gente acaba afastando as pessoas pelo nosso jeito de se comunicar. Então, essa técnica do feedback é muito interessante. Não adianta só pedir pra mãe, tá? Porque a mãe sempre leva por aquele viés de que tá tudo certo, tu é lindo, maravilhoso. Não, a gente tem que pedir para pessoas que realmente vão dar esse feedback honesto sobre o nosso relacionamento, né? E aí, eu gosto sempre de pedir em 5 esferas. Então, fica aí já, para quem quer trabalhar melhor a sua comunicação, já um exercício prático, porque comunicação é prática, né? A gente não vai sair daqui sem fazer uma comunicação adequada na vida, sem exercícios práticos. E a gente já fez tantas práticas, né? Daí a gente aprendeu tanto com isso também. De, então, sair daquele momento onde a gente conversou, então eu preciso melhorar isso. E eu acho isso super importante para todas as esferas de relações. Pegou o exercício aí? Então, comunicação humanizada na prática. Eu comecei até há uns dias atrás a falar sobre a humanização nos resultados. No dia a dia, onde a gente tá. E aí já fica, então, essa ideia do exercício de tu pedir feedback para as pessoas próximas, né? Uma pessoa próxima, um colega de trabalho. Pode ser pro teu colega de trabalho, pro teu chefe, inclusive, porque é muito importante, né? Pro teu superior. Então, é muito importante esse relacionamento com o nosso superior, que ele seja uma via de mão dupla, né? Isso vai mostrar, inclusive, o teu interesse pela tua carreira. Verdade. Para um amigo, que aí pode trazer todos aqueles vieses da amizade que a gente tem. E para alguém de relacionamento, se tu tem um crush, um namorado, uma namorada, é casado, não é casado, então também é bacana pedir. E aí pode, assim, ser 5 pessoas, inclusive muito diferentes, sabe? 5 pessoas de áreas diferentes da tua vida, ou de grupos diferentes, que aí tu vai ver todo o perfil de feedback. Tu pode pedir uma coisa positiva sobre ti, uma coisa negativa, né? Tipo assim, uma coisa que tu acha realmente que eu preciso melhorar. E não leva pro coração, leva pra oportunidade de evolução. Isso, a gente tá falando aqui muito dentro de uma linha de maturidade, né? Preciso evoluir como pessoa, quero melhorar a minha comunicação como pessoa e como que eu posso fazer. E aí, com certeza, né, a gente sabe que tu tem um nível de maturidade aí pra entender aquilo como muito positivo. Até porque senão esse exercício ele não vai ter funcionalidade. Perfeito. Sabe que agora eu ouvindo, né, esse exercício, eu lembrei do primeiro exercício que a gente fez, porque assim, né, gente, pra quem me acompanha já há um tempo, eu sou engenheira mecânica que fala de humanização. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Deza e antes de fazer as mentorias, ela olhava pra mim assim, amiga, tá muito técnica, dá uma filtrada nas palavras. Eu falei, sério, eu tô falando tão natural.
E era assim, ó, cada 10 palavras, eu acho que 11 eram técnicas, né? Eu não conseguia, e eu nem percebia, porque aquilo era tão natural pra mim, tipo assim, era só termo técnico, e aquilo ali era o meu meio, então, tipo, tô arrasando, né? E quando eu chegava assim, e aí, amiga, o que tu achou? Não entendi nada. Mas pra mim tá tudo tão claro. Daí vinha a Deza. Uma coisa é pra ti estar claro, outra coisa é pro outro estar claro. E tu não tá conseguindo ser clara, amiga. Ai, tá bom, me ajuda, socorro. Então, quando a gente começou essa jornada da mentoria, mudou muito, porque eu tinha realmente uma comunicação que filtrava muito e que limitava muito as relações. Era difícil, gente. Porque que limita, né, Dé? Perdão, né? Não, Acabei rapaz, lembrando aqui, Tamo no inclusive. flow. Lembrei, inclusive, de algo que a gente trocava, né? Uma informação. Que quando. Por que limita? Por que afasta as pessoas? Porque quando eu não entendo algo, automaticamente o meu cérebro, né? É mental isso. É realmente da nossa jornada humana. De ele olhar para aquela informação e afastar. Eu não entendo sobre isso, ele rejeita. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tá sempre procurando informações e coisas confortáveis. Então, se eu estou em uma palestra onde alguém começa com muitas palavras diferentes do que eu estou acostumado, o que meu cérebro vai fazer? Ele vai bloquear aquela informação, ele não vai absorver. E aí, para mim, eu me afasto daquela pessoa, eu rejeito aquilo. Não é não é porque a pessoa quer se afastar de ti, mas é porque está intrínseco em nós humanos isso. Por isso que a gente tem que, então, buscar se adequar. Como é bom nós irmos em uma palestra onde o palestrante ele sabe trazer muito para a realidade do público-alvo. Eu já fui em palestras onde pessoas extremamente inteligentes palestraram e a gente não conseguia absorver o conteúdo. Por quê? Porque a pessoa usava, de novo, uma performance muito técnica, ela afastava o público daquilo, ela não conseguia colocar num contexto de realidade. Então, eu acho muito bacana isso. Há poucos dias eu tive, inclusive, uma aula para o grupo de jovens aprendizes lá na empresa e eu procurei uma pegada, realmente uma linguagem muito atual, inclusive eu tive que fazer uma busca na internet, me atualizar sobre algumas pessoas que eu queria trazer para eles. Obviamente as pessoas de referência deles não são as mesmas minhas, então eu procurei essas pessoas, cada vez que vinha alguém na tela, um personagem que para eles era super atual, eles se identificavam, o olhinho brilhava, aí eles entendiam, daí a cabecinha fazia assim, né? Muito legal essa técnica de feedback quando a cabecinha tá fazendo assim, porque aí a gente entende que a pessoa tá absorvendo aquela informação. Então, assim, para melhorar a nossa comunicação é hoje, amanhã e depois. E na comunicação humanizada, assim, é sempre importante. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de aplicar nas palestras. Quando, claro, o ambiente da palestra também permite, né? Agora todo mundo tem acesso ao celular. Ou às vezes eu crio um cardzinho com um QR Code para pesquisa, ou eu coloco na tela da apresentação mesmo para a pessoa acessar e ela me dá os feedbacks dela. Porque é super importante tu ter o nível de satisfação dessa pessoa em relação àquele momento que tu proporcionou, e a humanização é muito sobre isso, né? A pessoa se sentir parte e ela estar ali se sentindo no centro, como se aquilo ali fosse realmente para ela. E quando o feedback ali tem uma pergunta, é aquele feedback do Netflix, né? Avalie de 1 a 5 a estrelinha de satisfação. É exatamente isso, e deixar um campo aberto para a pessoa abrir o coração dela e falar assim, como tu se sentiu? A comunicação foi clara? Tu conseguiu entender? Qual que é um aprendizado do dia? É sempre legal de perguntar, porque isso até é uma estratégia para aplicar com crianças, né? O que tu aprendeu hoje? Me conta. E aí a gente começa a entender qual que é a estrutura de raciocínio da pessoa e se realmente o que tu tá te propondo a comunicar tá fazendo efeito no meio que tu tá inserido. Isso foi uma técnica, assim, ó, que virou a minha chave, mudou a engenheira que habita aqui e trouxe a humana de uma forma mais simplificada. E hoje, com muitos feedbacks da Deza, eu acredito muito que eu evoluí nessa linha da comunicação. Porque sim, eu consigo em momentos mais técnicos trazer, né? Porque a humanização tem muita técnica também, principalmente olhando para a parte da psicologia humanista de Abraham Maslow, mas tem muito essa fluidez, essa naturalidade de ser humano, que é justamente trazer com transparência os teus sentimentos, dizer o que tu acredita, quais que são os teus valores inegociáveis, que é realmente aquilo que faz vibrar o teu coração, né? E qual que é a tua filosofia de vida, que é a forma como tu olha para o mundo e como que tu acredita que ele deva ser. E isso é uma
é uma visão personificada de cada um, mas, por exemplo, eu e a Deza, a gente tem uma filosofia de vida muito semelhante. Tem valores muito semelhantes. É por isso que a gente se conecta e é por isso que a gente está aqui falando hoje sobre os dois pilares das duas linhas de serviços, né? Comunicação e humanização. A gente entra numa simbiose, né, amiga? Tão lindo. E isso é uma coisa tão fluida que a humanização, o fato de ser humano e dizer, eu acredito nisso também, então vamos junto, bora lá. Então, e quando a gente olha, né, vamos trazer agora um pouquinho das visões dos arquétipos. Como que a gente mistura esse mix todo, assim? Porque essa aqui é a maga dos arquétipos, tá, gente? Então, me conta um pouco, amiga, de como que tu se conectou com os arquétipos, da onde que vem, o que são, é de comer, e como que tu visualiza isso nas pessoas, né? De onde eles vêm, do que se alimentam. Vamos aos arquétipos. Tu comentaste sobre os valores, sobre as crenças, e a análise com os arquétipos, ela não pode começar sem esse processo de autoconhecimento. Então, a gente tem que... Sabe aquela análise que a gente faz muito de forças e fraquezas? Essa é a base do autoconhecimento. Só deixa eu fazer um parênteses aqui pra galera, pra ti que tá nos escutando, pegar com bastante atenção o conceito dos arquétipos, tá? Porque depois que a gente começa a entender e interpretar isso nas pessoas, fica muito mais fácil. Vira aquela chave, né? De fluir no rolê. É sério. Muda tudo. E foi muito interessante ver em ti essa transformação. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas transformadas com a informação. Case de sucesso das amigas, adoro. Não quer dizer que a gente precise, durante todo o tempo, todo momento, falar sobre esse termo que parece um termo técnico, né, sobre arquétipos. Mas é importante a gente entender como as pessoas funcionam em grupos, e sim, nós funcionamos em grupos de identificação, né, por isso que a gente tem times de futebol, a gente tem religião. Por quê? Porque o humano, ele sempre vai se encaixar em algum grupo, ele precisa se sentir pertencente. E aí, ele é pertencente através de símbolos, seja símbolos religiosos, seja o símbolo do Grêmio, seja do Inter, seja do Palmeiras. A gente sempre vai se conectar com símbolos, porque somos humanos. Então, assim, não foi a Andresa que inventou, não é uma técnica nova. Não é fonte da minha cabeça. Não são fontes da minha cabeça. Ela veio de Jung. Jung era um discípulo de Freud, onde ele aprendeu com Freud sobre dividir, né, sobre esse entendimento humano, e eles criaram mais de 144 arquétipos, né? Eles foram entendendo a humanidade, vendo como algumas simbologias, elas iam se repetindo, e simbologias a gente está falando de desenho na caverna, como algumas coisas muito antigamente, elas iam se reproduzindo. Eles se comunicavam através de símbolos, né? Nesse momento, inclusive, eles nem usavam a comunicação falada. Então, assim, eles foram percebendo essas simbioses humanas, e dentro desse número que era gigante de arquétipos, eles começaram, então, a reduzir, né? E aí Jung, ele é totalmente o pai dessa técnica, desse entendimento. Ele era um psicólogo, psicanalista, e onde ele foi, então, agrupando essas pessoas até chegar nos 12 arquétipos. Então, a gente não está falando aqui de arquétipo da Cleópatra, do golfinho, esses vários outros que foram surgindo aí, inclusive nas redes sociais. A gente está falando realmente de algo que tem um embasamento totalmente psicológico. E Jung e Freud, então, né, Jung foi um discípulo de Freud, eles acabaram brigando em um dado momento, porque Freud queria muito que ele seguisse as linhas dele de ensino, que era onde só o método dele prevalecia, e aí Jung descobriu tudo isso dentro da psicanálise e disse, não, eu não posso ficar quieto. Então, a partir desse momento, a teoria dele começou a se expandir, ele começou a tratar as pessoas, e as pessoas, então, começaram a evoluir em cima disso. Muitos dos psicólogos estudam essa teoria de Jung e estão aí sendo sucesso. Então, muitas pessoas, inclusive, que vão aos psicólogos, elas estão sendo tratadas, administradas dentro disso, porém, elas não sabem que se usa o nome de arquétipos. Uau! Pegou? Eu peguei. É maravilhoso. Né? E como que eu cheguei aqui? Foi uma das tuas perguntas. Então. Como que eu cheguei nessa teoria? Existe aquela fase, aquela ruptura da sociedade antes e depois do Covid. Então, chegou justamente essa época onde a gente ficou muito mais dentro de casa e eu comecei a estudar profundamente sobre os métodos de autoconhecimento.
E que foi, inclusive, quando a gente se conheceu, porque as duas estavam com a mente assim, ó, meu Estávamos Deus, expandindo, uau. nós nos conhecemos numa jornada de sagrado feminino, onde nós estávamos muito voltadas realmente para nós. E nesse momento, eu já trabalhava com publicidade, já trabalhava com marketing, eu já administrava, já fazia gestão da marca da empresa onde eu trabalho. Mas eu comecei esse processo de autoconhecimento, de me entender também como uma marca. Até então, eu entendia sobre gerir a marca da empresa. Eu entendia sobre ver outras marcas também, Coca-Cola, Netflix, tudo como marca eu via e eu conseguia fazer aquela análise do que a marca estava querendo comunicar. Mas existiu um momento na minha jornada que eu comecei a ver a minha importância dentro do negócio para o qual eu trabalhava. Me entender como um CPF também importante, que a gente chama de intraempreendedorismo, né, Dé? Que a gente vive isso muito bem vivido, muito, né? Com muita entrega. Quando a gente começa a se ver nesse momento, a minha entrega ela melhorou muito para a empresa, inclusive. Quando eu consegui ver esse potencial dentro de mim. Então, isso foi extremamente importante. E isso também veio a calhar com um momento muito pessoal que eu estava vivendo, que é a maternidade. Onde eu me vi como mãe da Luísa. E eu, então, fui procurar esse autoconhecimento, porque a mãe, ela tem aquela virada assim, nasceu uma criança, nasce uma mãe, e aí tu fica assim, tá, e agora quem eu sou na vida? O meu papel é ser mãe da Luísa? O meu Instagram, o meu arroba, era @mãe da Luísa. Então eu comecei um processo... eu não peguei essa fase. Não pegou essa fase? Mãe da Luísa, existia o arroba mãe da Luísa. Amei. E ele existiu durante 2 anos porque eu me vi dentro daquele processo, eu me entreguei no flow da maternidade de uma forma muito gigante. E quando eu fui me comparando com outras mães, que aí vem a comparação, e por isso é tão genial a gente entender sobre arquétipos, que é justamente para a gente não se comparar. Se existem 12 grupos de pessoas, onde cada uma delas vai ter os seus trejeitos e os seus temperos, por que eu vou me comparar com outra pessoa se eu não sou ela, se eu não estou dentro da realidade dela, se eu não estou imergida no universo dela? Então é sobre eu aprender os meus potenciais, e entender os teus potenciais e respeitar, e como que a gente vai conectar isso. Porque nós nos conectamos em muitas coisas, mas em outras coisas a gente tem vidas completamente diferentes. E a gente respeita e a gente entende que uma agrega a outra. Então, essa jornada de autoconhecimento me levou ainda mais a estudar sobre o meu próprio trabalho e me ver como uma marca dentro da empresa a qual eu atuo e como isso podia me distinguir, por exemplo, das outras mães. Eu me comparava muito, né, na maternidade. Ela tem uma jornada que ela é muito... Ela demanda muito de ti, muitas vezes ela é muito solitária, porque tu tem inúmeras dúvidas, tu nunca viveu aquilo e tu não tá preparada, por isso que eu digo que é uma pós-graduação MBA infinito, porque a gente... sabe o jogo de videogame que a gente chega numa fase e tu acha que tô dominando essa fase e vem o bonequinho e tu já é colocado em outra fase? É exatamente assim, quando tu acha que tu dominou o game, muda a fase do jogo. E... Meu Deus, eu às vezes falo, né, que a jornada do autoconhecimento é uma jornada solo e que às vezes a gente precisa, assim, eu preciso, por exemplo, parar, dar uma respirada e entender onde que eu vejo solitude, que a solitude e solidão são diferentes, né? Solidão é quando tu tá numa linha de depressiva, triste. Solitude é quando tu tá aproveitando, tá fluindo naquela jornada do autoconhecimento. Então, eu não sou mãe ainda. Então, por isso que às vezes eu falo para as minhas amigas assim, ó, amiga, que bom que eu te tenho, que bom que tu já é mãe, porque eu vou precisar dessa consultoria, porque se o autoconhecimento, que é para nós, virado... centralizado no nosso eu, é uma jornada de solitude, imagina a jornada de ser mãe, a jornada de maternar, né, que tu gerou uma vida, tu trouxe uma vida pro mundo, é outra linha ela é gigante, de autodesenvolvimento, com né? certeza, ela é gigante, e ela me trouxe esse entendimento de que eu não poderia me comparar com outras mães, porque... primeiro a gente se compara, né? Primeiro tu fica ali, será que eu tô fazendo certo? Aí tu olha a outra criancinha, tá toda mais mimadinha, eu olhava as mochilas e as coisas e eu pensava, nossa, eu não sou a mãe que faz adesivo de nuvenzinha, adesivo de unicórnio e tal. Mas aí como no meu arroba, que era mãe da Luísa, a Lulu estava sempre presente, a gente fazia muitas coisas juntas ali no meu perfil, as pessoas começaram a me trazer feedback sobre a comunicação da Luísa, que foi inclusive o feedback que tu trouxe aqui, tu nem sabia da minha história. Não. As pessoas me traziam muito feedback sobre como ela se comunica bem,
Nossa, como ela fala. E as interações dela com as ferramentas digitais também. E as pessoas começaram a trazer isso e eu entendi, então esse é o meu potencial. É ensinar a minha filha a se comunicar, a se posicionar, a dizer o que ela quer. E pra mim, hoje, isso é bem desafiador, porque ela tem 7 anos, ela se posiciona. E ela argumenta, gente. Ela fala assim... Ai, tem um vídeo dela que é sensacional, que às vezes a gente dá umas risadas assim, ai, eu quero uma make bem estética, né? Sim. No aniversário dela. Foi agora eu vou ser bem básica. Então, ela sabe se expor, ela... manda áudio pra muitas das minhas amigas, tem que cuidar, inclusive, porque ela tá ali mandando, às vezes, não sei o que, desde pequenininha, né? E é muito bacana isso. E aí, então, eu entendi esse meu potencial como mãe. Então, eu não sou... Aí eu comecei a aprender sobre arquétipos e eu entendi. Existe o arquétipo da cuidadora, que é aquela mãe que tá tudo com frufruzinho, que tá tudo com adesivo, que tem unicórnio em tudo, mas talvez essa mãe, ela não seja muito comunicativa, ela faz tudo do bom e do melhor, ela cuida, é cuidadora, né? Mas talvez ela não seja muito comunicativa, ela talvez tenha vários desafios que eu não sei, eu estou me comparando só com o que eu tô vendo, só com o palco dela, e talvez ela tenha desafios, inclusive, de comunicação com a criança, que era onde justamente eu conseguia rodar super bem com a Lulu, que era em ela ser articulada, em ela ser comunicativa. Eu comecei a ver potencial, então, em mim, e comecei a entender que existe muita diferença. E isso reduziu drasticamente a minha comparação com as outras pessoas. Eu tinha uma autoestima muito baixa. E isso começou a trabalhar em mim na questão do emagrecimento, na questão do esporte, na questão de me cuidar. Eu achava que eu não precisava usar batom, cuidar do cabelo, da pele. Por quê? Porque eu achava que as pessoas tinham que me valorizar pela minha inteligência. Então isso mudou totalmente a minha vida. Quando eu comecei a me entender o meu potencial, não me comparar, entender que cada jornada é a de um e também valorizar as pessoas. Ai, tu tem tal arquétipo, tu tem tais potenciais. Que legal. Nos relacionaremos desta forma porque vai ser melhor pra mim e pra ti. E muitas vezes eu não compro brigas, eu aprendi inclusive isso, né? Porque eu tinha assim, escolha suas batalhas, eu não escolhi, eu queria todas as brigas pra mim. E aí isso me trouxe a inteligência emocional de entender que algumas brigas eu não preciso comprar, porque a pessoa tem o entendimento sobre aquilo, sobre aquele universo do arquétipo que ela vive. Porque todo arquétipo, gente, ele tem, como todos nós, o seu lado luz e o seu lado sombra. E eu via, né, eu vejo muitas pessoas, às vezes, no lado sombra daquele arquétipo. E não adianta eu tentar lutar contra uma natureza da pessoa se ela não tem aquele autoconhecimento sobre aquilo. Então, a gente precisa respeitar o lado sombra daquele arquétipo. E olha o detalhe aí da inteligência emocional, né? Lembra de um dos pilares lá, que é a empatia? Empatia é isso. Tu não precisa, tipo assim, chegar na pessoa e falar, ó, tu tem esse problema. Não. Tu te adapta com aquele cenário, mas sem absorver pra ti. E isso é tão valioso para nosso convívio humano, porque quando eu fui perguntar para a Deza, eu estava muito curiosa de saber quais que eram os meus arquétipos predominantes, né? E eu tinha muito forte o arquétipo da cuidadora. E esse arquétipo da cuidadora, ele me penalizava muito, porque eu queria cuidar de todo mundo. E não cuidava de mim. E eu acabava me penalizando no meio da jornada, né? Então, a Deza trouxe essas análises da cuidadora e era uma escolha. Eu pude escolher qual arquétipo que eu queria deixar no holofote, né? Porque a gente tem vários, né, amiga? Então, eu escolhi, deu tipo assim, não, a cuidadora me dá muito trabalho. Eu preciso me priorizar. Então, eu comecei a fluir nos arquétipos que eu acho muito mais potencializadores pra mim. E é justamente do porquê a gente estar aqui hoje, porque o meu arquétipo da performática criativa é a humanize todinha. O arquétipo da sábia, com esse filtro da comunicação, sou eu todinha. E o arquétipo da maga é eu todinha. Então, esse flow da nossa comunicação, essa criatividade, essa criatividade que a humanize traz é justamente... É a personificação ali dos meus arquétipos. O entendimento de quem realmente tu é, né? Exato. Dé? E não quer dizer que em outros momentos tu não vai tá rodando por alguns, né? A gente tem o da governante, a gente tem várias opções. Mas eu até pensei em deixar mais tangível, assim, para as pessoas, desmistifiquem um pouco isso. Boa. Né? Então, assim, quando a gente tá falando em cuidadora, muitos dos arquétipos, eles estão correlacionados com a profissão da pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma aptidão nata por algo. Muitas vezes a gente tenta uma profissão porque ela tem boa rentabilidade,
porque na escola todos os amigos foram para aquela profissão e a gente não. Isso aconteceu comigo nessa jornada. E aí a gente não sabe por que a gente não dá certo naquele negócio. Ou porque a mãe mandou. Exatamente, né? ou porque foi induzido, ou porque é algo que já vem de família, né? Uhum. Nossa família toda é de médicos. Você precisa ser médico, só escolha qual das faces da medicina você vai querer. E muitas vezes a pessoa não tem aquela aptidão. A pessoa tem uma aptidão totalmente diferente. Ela precisa ser engenheiro, ele tem um sábio dentro de si. Então é muito interessante a gente saber isso justamente porque as nossas profissões, aquilo que a gente faz muito bem, está correlacionado com o nosso arquétipo. Então, um exemplo de cuidador: enfermeiras, médicos, são arquétipos extremamente cuidador. Por quê? Porque ele vê no cuidar do outro a sua função para a vida. Mas a mãe também, muitas mães e vós, a gente sempre sabe na família quem é o cuidador, porque é aquela pessoa que faz o bolinho, o chazinho. Eu tenho uma tia que ela é extremamente esse arquétipo, que ela coloca até os adesivos com os nomes da gente, assim, ela faz Ai, potinhos que para delícia. mim, tudo vem com o meu nome num adesivo. Então, assim, ela é extremamente esse arquétipo. E aí, qual é o lado sombra desse arquétipo? Muitas vezes, e a gente vê muito isso, inclusive na medicina e na enfermagem, essa pessoa, ela cuida tanto, ela tá tão entregue no flow da profissão, né, naquela jornada, que muitas vezes ela esquece de cuidar de si, ou ela esquece de cuidar do parceiro que tá dentro de casa. É aquela pessoa que se entrega totalmente para a jornada. Não é raro a gente ouvir um cuidador dizer: ninguém faz nada por mim nessa casa, porque eu cuido de todo mundo e ninguém olha para mim. A gente escuta isso por quê? Porque é o lado sombra do cuidador, se entregar tanto que muitas vezes ele esquece de cuidar de si. E aí na maternidade a gente tem muito forte isso. Marcas cuidadoras que a gente vê, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy pra mim é um show de cuidador, porque ali a gente vê muito os arquétipos misturados, né? Vamos entender então que arquétipos a gente tem 3, geralmente 3 que são predominantes, como a Dé comentou os 3 dela, que é uma tríade. Tudo na vida é uma tríade, né, gente? Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus, José e Maria. As tríades, elas estão aí. E então a gente tem um que é o dominante, que aquilo assim é a minha essência, digamos que é a minha matriz, e a gente tem outros 2 que são as nuances, que eu brinco que são os nossos temperos, né? Então, quando a gente tem o sábio, geralmente a gente leva muito a fundo um assunto. Aqui a gente tem 2 sábias e tá aqui, né? Então, As pessoas que trazem os livros, tá validado. depois né? a gente tem mostra pra junto. vocês os livros. O sábio, ele tem muito isso, ele busca a informação, o acesso à informação, da onde está vindo, qual é a base, qual é a fonte. E se veio um sábio questionar, tá aqui, ó. Tá aqui, tá comprovado nesse livro, cientificamente. nessa parte. Então, o sábio, ele sempre trabalha com muito embasamento. O lado sombra dele é o que a gente falou no início, aquela pessoa que acha que usando os termos técnicos, os outros vão ter que absorver a informação, e muitas vezes não é. O que é óbvio para um não é para o outro. E para o sábio, ele tem esse lado sombra de achar que todo mundo tem que ter a base de inteligência dele. Como que tu vai conversar, então, com o sábio? Trazendo muito isso para a realidade. Se tu percebe que uma pessoa é assim: ai, realmente, fulano, tudo que eu falo, ele vai lá no Google. Ai, fulano sempre tá com um livrinho embaixo do braço. Então, eu acho que ele é esse arquétipo. Quando tu vai levar um assunto para essa pessoa, sempre tenha um embasamento. Não adianta tu falar sobre energia, sobre misticismo. Ah, eu senti aqui tal informação. O sábio não vai colar para ele. Tu tem que trazer o embasamento, trazer o dado, trazer a informação precisa. Aí para ele vai fazer sentido. E não quer dizer que ele não vai lá na internet conferir, ele vai dar uma gugada para ver se realmente procede aquilo. Então, assim, tenha embasamentos. Se o teu chefe tem esse perfil, se o teu líder, se a pessoa, né, que trabalha contigo tem, já tenha isso como base. Eu só vou levar alguma informação se eu tiver algum respaldo, alguma coisa muito palpável sobre aquilo. Diferente, por exemplo, do mago, que a gente também tem uma pitada de mago, que são as pessoas que acreditam mais em energia, geralmente pessoas que trabalham com reiki, elas têm esse arquétipo do mago, que são aquelas pessoas que acreditam no intangível. Né? A gente fala aí sobre Red Bull te dá asas, é arquétipo do mago total. Por quê? Porque ele quer dizer que tu pode usar o Red Bull para trabalhar, para ir numa balada, para fazer exercício, né? Ele só tá te garantindo que ele te dá energia para o que tu quiser fazer. E ele não tá te materializando nada, ele te dá asas, ou seja, tu pode seguir a tua intuição de acordo com a tua energia. É uma marca super arquétipo do mago e é muito legal de ver essa marca. O que mais a gente pode trazer? São 3 para a pessoa, né? Sim. Personificando, são 3 predominantes. Mas tem
a roda, que são 12, né? Que são 12, exatamente. Então, é bacana a gente passar pelos 12, a gente conhecer os 12, né? Isso precisa, inclusive, de uma consultoria de muito tempo. A gente pode trazer agora alguns insights aqui nesse breve momento, mas é muito legal a pessoa estudar sobre eles e entender quais faz sentido para ela. Muitas vezes acontece a ideia de um casal, gostar de fazer uma coisa, adora ser explorador. Aquela pessoa que chegou no final de semana, ela precisa dar um rolê diferente para desopilar da semana. Não, passei a semana no escritório, não espera me encontrar no sofá nesse final de semana. Ir pro parque, ir pra Precisa cachoeira. desopilar, precisa ir para um canyon, precisa conhecer uma praia nova, precisa botar o pé na grama, né? O explorador, ele tem muito isso, ele tem essa necessidade de viver a vida, de se sentir vivo. É o que dá força da vida mesmo, da vitalidade para ele. Se ele casa ou se ele se relaciona com uma pessoa que tem outro arquétipo que não é o do explorador, que é, por exemplo, o do cuidador, vamos ficar em casa, ver um Netflix aqui, comer uma pipoquinha, né? A pessoa vai surtar. Então é importante entender a gente e entender o outro para chegar nesse ponto de equilíbrio, né? Isso é muito importante para todas as relações. E também tá aí a percepção da comunicação, né? Porque se a pessoa não gosta... isso eu fiz com o Gui também, o meu namorado. Meu noivo agora, Noivo. né? Ai, lindo. Quando a gente se conheceu, a minha expectativa era sempre saber se ele gostaria de uma aventura, se ele gostaria de viajar, quais que eram os sonhos dele, né? Porque como a gente se conheceu na engenharia, é normal que o arquétipo da engenharia, os engenheiros sejam todos sábios e com uma predominância muito forte nisso, né? Então, só que eu sempre fui essa coisa da exploradora, da criativa, da meio maga, e ao mesmo tempo a engenharia me trouxe muito pro sábio, acho que foi o que me trouxe pro planeta Terra, né? Porque senão eu tava sempre voando. E conforme eu fui amadurecendo, a gente foi amadurecendo a nossa relação também, a gente começou a olhar para uma visão de mundo diferente e construir ela juntos com base nos nossos arquétipos também. Isso é muito legal de perceber. Hoje a gente tem arquétipos muito semelhantes. Sim, porque também a própria convivência foi trazendo isso e vocês provavelmente aprenderam a respeitar o outro. Sim. Né? E isso é a comunicação. Eu gosto disso, tu gosta daquilo, e como que a gente vai fazer para isso se encaixar dentro da nossa rotina, já que vivemos e queremos viver juntos. Porque relacionamento é uma escolha, né, Dé? Sim. Eu sempre escolho a minha vida e escolho também a do outro. E o bacana do relacionamento é isso, é respeitar o outro, apesar de muitas coisas serem diferentes de ti. E por isso é tão importante a gente entender, eu vejo dessa forma sobre arquétipos, de novo, para me conhecer, mas também para conhecer o outro e respeitar as limitações, respeitar as necessidades dele, né? Eu tenho, por exemplo, o arquétipo do rebelde, e aí isso eu venho trazendo desde a adolescência, que eu sempre pensei contra o status quo. Sempre pensei contra aquilo que me era imposto. O pé na porta. Justamente o pé na porta. Quando tu impõe algo pro arquétipo do rebelde, ele sempre vai rejeitar aquilo. Sempre vai questionar. Eu lembro que uma frase que me incomoda muito sempre foi assim. Nossa. Não foi sempre assim. Vamos pensar diferente. Então, o rebelde dentro de mim, ele pensa muito isso. Claro que com o tempo, com a maturidade, eu fui virando uma rebelde com causa, né, gente? Então, eu escolho as minhas batalhas. Hoje eu olho as situações e eu escolho sobre elas. Mas por quê? Esse rebelde, ele sempre está dentro de mim. Marcas rebelde. A gente está falando aqui de Chili Beans. Chili Beans veio para o mercado, o próprio Caíto, ele é o rebelde em si. E ele traz ali na marca dele essa autenticidade, essa parte despojada. Ele não quer ser uma linha clássica de óculos. Não, ele quer que as pessoas que tenham autenticidade usem aquele produto. A gente tem a minha amadinha do coração, a Harley Davidson. É uma marca extremamente rebelde e a gente vê... Porque rebelde também tem muito isso. Tá na fase da rebeldia. 14, 20 anos. Uhum. Não, olha quem é o público-alvo da Harley Davidson. E é um público que tem muito poder aquisitivo e que se conecta com aquela marca. E quando uma marca entende quem é o seu público-alvo, qual é a sua mensagem, ela faz muito dinheiro. É muito legal isso, porque a marca ela se torna produtiva, as pessoas engajam, fazem a comunidade da marca. A Harley ela é um baita case disso, por quê? Porque a gente vê os harleiros, tem café da Harley, eles se combinam todos os sábados, eles estão na estrada, muitos deles
Durante a semana são os sábios do escritório e no final de semana eles podem explorar. Eles podem dizer, não, a gente quer curtir a vida, a gente quer a estrada, a gente quer isso. Por quê? Porque é uma marca que comunica isso. A marca tá dizendo, vem fazer esporte, né? Não, daí tem a Ducati, que é outra marca de moto. A marca de carro, eu amo analisar a marca de carro por isso, porque também cada carro tem um perfil de pessoa que vai combinar com aquele carro. E tu já viu 10 vezes uma pessoa que tem um carro e tu pensa, meu Deus, essa pessoa não combina com esse carro? Já, nossa. Por quê? Porque cada marca, ela tem os seus valores, cada marca tem a sua essência, e às vezes a gente pensa, essa pessoa e esse carro não combinam. Não. E às vezes a pessoa vai lá e vende. Ai, eu não gostava desse carro. Ai, não, aquilo Só não... comprei por causa da família. A pessoa tem um perfil super jipeiro e aí tem um sedã. Sim, não faz sentido nenhum. Sim. Então a gente tem muito isso, assim, das marcas também se comunicarem com a mensagem. O arquétipo do governante é um super exemplo disso. Arquétipo do governante. Vai numa festa de casamento, tu sempre vai entender quem é o governante dentro daquele contexto. O governante, ele sempre se mostra. E aí, a gente falando de lado luz e lado sombra, como é bacana. A gente tem um governante como Trump, que tem todo o viés dele, que ele doa a quem doer. E a gente tem o Obama, que é um governante queridão, pai de família, que valorizava, né, colocava a sua mulher na altura junto com ele. Então, assim, ser governante não quer dizer que a pessoa precisa só usar o lado luz. Não, também tem um lado sombra. E aí, muito na rotina, a gente vai lidar com pessoas que a gente percebe, esse aqui é o sábio. Chegou, ele só fala comigo coisas que eu não entendo, o cara é muito inteligente, vamos contratar ele, mas tu não consegue se relacionar com a pessoa. Por quê? Porque ele tá usando só um lado dele. Isso que é muito legal da cultura do feedback. A gente só vai poder chegar na pessoa, que foi o que aconteceu com a gente, né? Automaticamente eu analiso as pessoas. Isso é muito normal. E é intrínseco, né? Assim como um engenheiro chega num lugar, ele vai olhar a obra. Sim. Um arquiteto, ele chega num lugar, ele também vai olhar todos os itens de arquitetura ali, né? Da composição do layout. Em mim, como eu entendo dessa técnica, obviamente, eu tô num restaurante, eu consigo detectar todas as pessoas. O meu cérebro tá sempre aqui, absorvendo as informações. Mas eu não preciso sair falando pras pessoas e apontando. Quando alguém me procura sobre isso, eu dou feedback, que foi o que a gente fez na consultoria e foi lindo. Onde eu realmente pude abrir o coração e dizer, é assim, né? É desta forma. E é muito bacana isso. E isso é um reflexo, né, das relações em relação à maturidade também da relação, né? Porque quando eu perguntei pra Deza como que ela analisava os meus arquétipos, eu cheguei assim total aberta e total vulnerável. Assim, amiga, me ajuda aqui, porque eu preciso entender os meus arquétipos. Tem umas coisas me incomodando no meu comportamento e eu preciso mudar. Me ajuda. Então, a inteligência emocional de tu ver que tu tá vulnerável ali porque tu tem um problema e tu quer resolver, né? Eu tava muito com essa necessidade, assim, eu quero resolver porque eu sei que eu tenho um potencial pra entregar, só que eu não tô conseguindo. Como que eu crio esse jogo, né? Então, quando eu lembro direitinho, assim, era uma sala de reuniões, eu parei, assim, na frente da Deza e falei assim, Deza, quais que são os arquétipos predominantes que tu vê em mim? E daí ela começou a falar, né? Eu falei, nossa, mas eu não me vejo assim. Tá, então aí tá um ponto de autoconhecimento pra eu explorar. E aí quando ela falou que eu podia jogar entre os arquétipos, eu podia escolher, que eu tinha liberdade, meu Deus do céu, é que nem o estudo das cores, né? Da nossa paleta de cores. Tu acha que tu vai ter que fazer um estudo de cores, tu vai ter que usar só aquelas cores. Aí depois tu descobre que é livre. Tu pode jogar, tu pode ser às vezes mais cuidadora quando tu tá num relacionamento e tu vê que tem aquela necessidade. Tu pode ser mais performática quando tu tá num ambiente super criativo. Tu pode ser mais sábia quando tá no teu momento da sabedoria. Por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma palestra da Gestare, que a Gestare é um ambiente que me exige mais maturidade ainda, que eu tenho que às vezes até dar uma ligada no governante, eu tenho que ter uma postura diferente, eu tenho que ter uma linguagem, eu preciso me posicionar dessa forma, porque senão eu não tenho resultados, e ela é uma empresa, né? Então, a empresa, ela precisa passar essa segurança também de posicionamento para gerar resultados no ecossistema que ela quer estar inserida, né? Então, o governante me ajuda muito. E quando eu fui aprendendo com a Deza, assim, quando ela faz... Tu tem um produto, né? De arquétipos? Fica a dica aí, galera. Verdade, eu tenho um e-book onde a gente mostra alguns pontos de como tu externa isso, porque
A Débora, ela não mudou a inteligência dela, ela continua sendo a mesma pessoa inteligente com a mesma capacidade neural. O que ela mudou? Ela mudou a forma de externar a comunicação visual dela. Então a gente vai mostrando para as pessoas de outras formas, e é super importante a gente falar sobre esse insight da comunicação não verbal, que tudo comunica. Então, como que eu vou comunicar? É através da minha roupa, é através dos meus gestos, através de acessórios. Nós mulheres temos essa, né, possibilidade de cabelo, de maquiagem, da forma de se portar. Isso já traz para a pessoa, quando a gente chega no ambiente, a informação. Eu gosto muito de trazer um insight, uma reflexão, que é o que a gente vê nas campanhas de grandes marcas, que é o para cego ver. A marca, por exemplo, Boticário, está fazendo ali uma campanha de make. Eles têm na legenda para cego ver, né? E hoje, com acessibilidade, muitas marcas têm feito isso e é muito legal. Uhum. Tem um apelo de diversidade muito bacana, né? De colocar as pessoas que não enxergam dentro do contexto, e mostra que a comunicação, ela é não verbal, porque mostra ali, a modelo está usando tal perfume, que tem tais notas, ela usa um batom desta cor, o cabelo dela é desta cor, a pele tem sarda, a pele é branca, a pele é negra. Então, assim, a pessoa vai montando dentro da cabeça dela aquela informação da comunicação não visual. Quando a gente faz também a nossa própria agora autoapresentação, né, em momentos assim também, a pessoa ela não está vendo, mas tu tá mostrando. Quando a gente tá ouvindo no Spotify, a gente não começa a imaginar como é que é aquela pessoa que tá falando. Sim. Quando a gente tá lendo um livro que conta sempre sobre personagens, né? Às vezes um livro diz ali, a personagem, e isso aconteceu muito agora em um filme que veio super em alta pro cinema, que todo mundo tinha lido o livro e daí chegou lá, os personagens na tela eram diferentes do que as pessoas tinham desenhado na cabeça dela. Mas o Atlas na minha cabeça não era assim. Por quê? Porque quando a gente vai lendo o livro, ele vai dando detalhes, que o artista, o ator, ele é alto, ele tem o cabelo loiro, ele tem a pele já com algumas frações de rugas, ele é de estatura mediana, não vai dando essas informações e a gente vai desenhando na nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos seres visuais. É impossível a gente não ler isso e não desenhar o personagem dentro da cabeça. Isso acontece muito, né? Então, por isso é importante a gente entender, tá? Se eu quero comunicar, que foi o que aconteceu, mas eu não me vejo dessa forma. Tá, mas eu te vejo porque é isso que tu tá mostrando, né? E aí tu começou a fazer esse alinhamento entre o que tu queria comunicar e como tu estava te comunicando. A roupa, ela comunica muito, né? A gente sabe que, por exemplo, nós duas gostamos muito de algumas coisas mais do arquétipo do mago. Sim. Mas a gente não pode ser essa pessoa a todo tempo, em todo momento. Por quê? Porque muitas coisas do nosso trabalho exigem uma seriedade. E essa seriedade vem através de o quê? Vem através de roupa. Não adianta a gente dizer, mas roupa é futilidade. Não é. É o visual. Quando uma pessoa chega numa sala, em 3 segundos, a gente faz ali toda a leitura visual dela. E muitas vezes, depois que a pessoa começa a falar, a gente diz, eu não achei que tu era assim. Aí a gente vai quebrando. Por quê? Porque às vezes a pessoa se impôs, ela chegou de uma forma, né, que não condizia com o que realmente ela tinha de informação, de comunicação para compartilhar. E as técnicas de rapport também são muito assim, né, Dé? A gente ir atuando como a pessoa está atuando na comunicação não verbal dela, para ela ir recebendo a nossa comunicação verbal. Então, ela vai aceitando de uma forma muito melhor. E olha como o rapport, ele é muito forte, né? Eu e a Deza, tu acha que a gente combinou o look de hoje? Não. A gente não combinou. Mas a gente teve um rapport tão grande hoje de manhã, dando bom dia uma pra outra, que assim, quando ela chegou, eu falei, amiga, foi combinado isso inconsciente, porque eu não tô sabendo dela. Ai, meu Deus, nem me dei conta. E olha, isso é o rapport, é quando tu olha pra pessoa e tu reproduz um comportamento de uma forma tão natural, tão fluida, que aquilo ali é quase uma simbiose, é uma sincronia. Isso é muito lindo. E isso pode ser olhado, isso deve ser olhado como uma estratégia, inclusive, de venda, né? Eu faço muito isso com a Gestari, com a Humanize também. Eu preciso refletir o que as minhas marcas querem representar para o mundo. Então, hoje eu estou 100% Humanize. Humanize é esse rolê aqui, mais maga, mais performática, sabe? Ao mesmo tempo, tem até a estratégia do óculos aqui. Hoje eu botei os acessórios, né, de dourado. Aí eu pensei assim, não, mas não tá, Humanize, não tá. Vou botar prata, porque prata é mais disruptivo, é mais criativo.
E simboliza muito os arquétipos. Eu falei assim, eu vou conseguir comunicar o Humanize mais nessa estratégia. E quando a Deza falou que comunicava os arquétipos através da forma de vestir, eu falei assim, lá vem ela querer me botar alfaiataria e roupa social. Aí ela falou assim, mas amiga, tu pode jogar de uma forma que tu goste de vestir isso, tu não precisa usar porque eu tô te mandando usar. Cria uma forma que fica confortável pra ti, adapta pro teu jeito de ser. Eu tava tão limitada com esses conceitos, tipo assim, eu tenho que agora seguir regras, ó, a rebelde sem causa, né? E fazer esse estudo dos arquétipos me ajudou, inclusive, a me reconhecer no mundo. Em que ambiente que eu quero estar, quem eu quero ser. E isso é uma das maiores habilidades humanas, essa capacidade de fluidez. Quando eu tô indo para um ambiente mais sério, mais corporativo, eu coloco lá meu tênisinho com alfaiataria, bem chiquezinha, boto meu dourado para passar a autoridade da governante. E ao mesmo tempo, quando eu abro a boca, eu sou performática, eu sou maga, eu sou tudo e mais um pouco, né? Então depende muito da forma como a gente vai se postar no meio. Por exemplo, aqui hoje a gente tá super magas. Se a gente vai num ambiente mais criativo, a gente vai mais rolê criativas ainda. Então, isso é muito poderoso e é muito gostoso. E aí a gente começa a realmente surfar nessa onda, porque ativa a nossa criatividade, ativa o nosso senso de pertencimento mesmo no meio, né? E a gente aprende a ler o outro também. A nossa inteligência emocional para a leitura do meio é algo assim, ó, uau. Por quê? Dentro da base da pirâmide de Maslow, quando a gente fala da psicologia humanista, existem as necessidades básicas, e as necessidades básicas é realmente o senso, né, é água, é comida, é se sentir pertencente, é estar naquele meio, se sentir vivo naquele meio, né? E a Deza já trouxe, né, nós somos seres visuais, nós somos seres orgânicos, a gente tá num planeta material, né, dá uma viajada da maga aí, a gente é material. Então, a gente precisa estar com as nossas necessidades básicas bem definidas. E isso também é a fluidez de ser e de estar no meio, né? Sim. Isso é uma necessidade de novo, básica. Quais são os símbolos que me representam, né? De novo, nós voltamos para os símbolos lá que eram escritos nas cavernas. De como que as pessoas se relacionavam entendendo aqueles símbolos, né? E tu já ajudou super a quebrar uma objeção, inclusive, disso. Mas então agora eu vou ter que mudar meu guarda-roupa. Não, tu vai ter que... tu pode ressignificar aquilo, olhar para aquilo que tu tem, ver o que faz sentido e te tornar mais autêntica na moda. Isso para mim é essencial, porque a autenticidade, eu amo essa palavra. palavra. Traz muito, na moda a gente tem assim, né, agora no verão tendência tal, e aí todas as mulheres compram aquela tendência, aí algo que a gente vai ficar lindo, eu vou colocar e pra mim não vai fazer sentido nenhum. Por quê? Porque não combina com... Não, aí a gente diz porque não combina com o meu estilo. Não, é porque a comunicação não faz sentido, que eu quero comunicar com o que tu tá comunicando, com o teu biotipo. De novo, a gente volta pro autoconhecimento. Então, assim, uma das quebras de objeção também é assim, não precisa gastar horrores. A gente tem aí a moda sustentável super pra isso, né? A gente tá sempre mandando os brechozinhos. A gente tá fazendo os desapegos, eu amo fazer desapegos, por quê? Porque eu entendo isso também como esse consumo consciente. E é muito legal a gente se conectar com as pessoas que também têm esse viés, inclusive de dizer, amiga, não faz sentido essa roupa que tu tá usando, o que tu tá querendo comunicar com isso? Então, assim, a gente vai colocando objeções, né, Dé, pra não aderir. Eu preciso, então, comprar alfaiataria cara. Eu preciso, então, mudar todo o meu guarda-roupa. Eu preciso, então, entender de cores. Não, tudo vai agregando. Mas, assim, como que eu faço isso dentro da minha realidade? Como diria o querido Cortella, como eu vou fazer isso dentro, o meu melhor, dentro do que eu tenho. Aqui até indicando, né, esse livro do Cortella mudou... Na verdade, esses 2 livros mudaram a minha vida em relação à comunicação e ao meu posicionamento, né? Principalmente na questão da inteligência emocional. Esse livro do Cortella aqui, A Sorte Segue a Coragem, a gente sempre fala assim, né, tem aquela frase do outro que às vezes ela vem de uma forma positiva e às vezes ela vem de uma forma agressiva. Nossa, que sorte que tu teve! E aí a gente pode sempre responder, a sorte segue a coragem, porque o Cortella, ele traz um questionamento e uma visão, né? Faça o melhor que tu tem, nas condições que tu tem agora, enquanto tu não consegue fazer melhor ainda.
O próprio podcast Momento Humanize é isso. A gente começou no Instagram, com a live no Instagram. Depois a gente foi pro estúdio da Thalita. Hoje a gente tá no estúdio do Vitor. Então a gente vai evoluindo de uma forma muito legal. E isso é orgânico, isso é natural conforme a nossa entrega. E esse livro aqui fala sobre oportunidades, competências e tempo de vida. Do quanto é valioso a gente estar aqui hoje, trazendo esse conhecimento para ti, para te poder evoluir dentro dos teus vieses da tua inteligência emocional, com as pessoas que tu convive, com o teu ambiente profissional. A humanização, ela traz realmente esse senso de pertencimento com a tua visão centrada no eu e traz realmente essa coragem que tu precisa de se posicionar, de protagonizar, para te ter sorte na vida, sabe? E aí aqui, gente, sem filtro mesmo, seja foda. O Caio Carneiro traz uma visão de empreendedorismo com esse livro aqui, que foi algo assim, ó, que fez na minha mente, que é justamente, cara, seja tu mesmo, sabe? Vai ser tu na vida e vai criar as tuas soluções para o mundo, porque no momento que a gente tá insatisfeito com algo, a gente tem um problema. E se a gente compactua com esse problema, a gente tá sendo passivo na vida. E se a gente não tem a capacidade de ser foda nos problemas que a gente identifica e transforma eles em oportunidade, a gente tá perdendo tempo. E a gente não tem tempo pra perder, senão a gente não tava vivo aqui fazendo as coisas que a gente tem que fazer, né? Então fica a reflexão aí da minha rebelde com causa, né? Porque a Humanize é isso, a Deza traz isso totalmente congruente, né? Senão ela não estaria aqui também e nós não seríamos amigas. Então, as nossas rebeldes, elas se linkam muito e compactuam muito com a visão, porque a humanização começa em você, eu falo muito isso, não é pra bonito, não é só porque a marca Humanize é super legal, que realmente eu reconheço que ela é maravilhosa, mas precisa começar em ti. Os estudos dos arquétipos para te potencializar o que tu quer externalizar para o mundo precisa começar em ti. Ninguém vai fazer por ti, ninguém vai ver que hoje tu tá no arquétipo do cuidador, deixa eu cuidar de ti. Não, tu precisa se manifestar e dizer, eu preciso ser cuidada. Não, hoje eu quero ser performática, não, hoje eu tô rebelde. Olha só, eu preciso ser transparente e sincera, porque os meus valores são esses, não estão congruentes e para mim isso não serve. O do herói, a gente também, tu citaste o Caio. Caio. Sim, fala um pouco do herói. O Caio, eu amo ele tem um perfil muito parecido com o Joel J, né? Uhum. O herói, ele é realmente aquele que vem pra salvar. Mas, antes ele passou uma jornada de autossalvação, que é o caso dele. Ele, inclusive, é um super atleta, né? Ele achou no esporte uma forma de se salvar, de tirar o melhor de si. E ele coloca muito isso para as pessoas, de uma forma assim, cara, tu consegue? Vai, faz. Ele tem muito essa energia do herói. E para mim, foi muito difícil por muitos anos, por exemplo, fazer exercício. Por quê? Porque eu não tinha uma autoimagem positiva sobre mim. E quando eu aprendi sobre arquétipos, eu comecei a ativar esse do herói. Como? Observando, vendo podcasts, absorvendo conteúdos de pessoas que têm esse perfil. Porque aí, automaticamente, aquela energia, ela começa a vibrar pra ti e tu começa a perceber. E aí eu fui me salvando e hoje, inclusive, eu quero salvar outras pessoas, porque o herói tem disso, ele quer compartilhar. Então ele diz assim, vamos treinar, vamos fazer um cross, vamos fazer algo, né? A gente só não vai pro cross. A gente só não vai pro cross hoje porque não vai dar, mas... Porque a agenda não bateu. Não bateu. Mas ele tem muito isso e não é o exercício em si. É o quanto aquilo vai trazer de benefícios para ti. A gente sabe que ali a gente consegue muito tratar, por exemplo, a inteligência emocional. Tem coisas que a inteligência emocional, ela demanda muita energia. E a gente muitas vezes vai absorvendo. E a dopamina e a serotonina, né? Todos esses hormônios que são liberados na hora do exercício, eles nos ajudam muito nessa questão da gestão emocional. Então, tem pessoas que, se elas não sabem externar aquilo, desopilar, que precisa ter um momento de desopilar, elas aí vão acabar com outras doenças, né, Dé? Então, assim, acaba com algumas coisas no corpo, porque o corpo fala, a gente sabe disso, né? Então, ele vai acabar absorvendo. E o herói, então, ele tem disso, ele tem essa energia de vou me salvar e vou salvar o outro. A Marvel tá aí pra isso, né? Total. A Marvel tem ali vários perfis do herói, e tem uma cena da Marvel que eu me lembro muito ainda, que é aquele que é o vermelho. Homem de Ferro. Sim. Isso, ele tá dentro da capa do... Isso, maravilhoso. Ele tá dentro da capa do Homem de Ferro, no painel de controle do Homem de Ferro, e a mente dele tá lutando contra ele o tempo todo.
E o herói é isso, ele tem que se vencer para vencer as outras batalhas e ajudar o outro. Então, assim, quando a gente acha que a vida do outro é fácil, gente, não é assim. Cada um tem as suas batalhas. E a gente tem que acessar aquela energia bacana dentro da gente. Tudo isso com autoconhecimento. Eu tenho um mentor, eu comecei uma mentoria recente, gente, com o Instituto Liberdade. O foco é PNL, né? Programação Neurolinguística. E a programação neurolinguística, ela te dá um choque, assim, né? De realidade, de percepção da vida, de tipo... Olha o que tu tá fazendo, sabe? Vamos sair dessa zona de conforto, vamos agir, vamos resolver o problema. E o nosso mentor, ele fala assim... Cara, cuida da tua vida, sabe? Tipo assim, para de olhar pro umbigo do outro, olha pro teu umbigo e te salva primeiro, né? Seja exemplo pra ti mesmo. Quando tu te olhar no espelho e olhar assim, bah, que grande e gostosa, aí tu vai ter a capacidade de influenciar o meio. Só que essa influência, quando tu te olha no espelho e tu já te vê uma grande gostosa, né? A gente fala às vezes, né, Marta, uma grande gostosa, tu já vai estar naturalmente influenciando as pessoas, tu não precisa fazer esforço. A gente faz muito isso com nós duas, né? Sim. Pra vocês terem uma noção, eu e a Deza, a gente combina piquenique pra correr 10 quilômetros e depois de treinar musculação, tá? É esse tipo de amizade que a gente quer, a gente Sim. gosta e a gente vive muito na pele. Que a gente estimula, na verdade, Exato. né? E a gente sabe que o nosso processo, o nosso trabalho, inclusive, precisa da gente com o corpo e a mente sadios. E aí nós achamos através do exercício. Pode ter pessoas que têm outras oportunidades, mas com certeza o exercício é um ótimo liberador de hormônios de forma natural, sem reposição hormonal, né? Sem precisar aí de vários fármacos. E gratuito, só dá uma caminhadinha ali pra dar uma respirada no dia, já tá incrível. Já faz. O exercício de respiração que a gente fez, então assim, existem inúmeras oportunidades, né, Dé? Mas a gente precisa realmente buscar essas opções que estão aí pra gente. Quebrar as nossas próprias objeções, né? Porque sempre que a gente tem um desafio, a mente da gente começa a trazer objeções e a gente tem que ser inteligente a ponto de dizer, não, deixa eu falar aqui, eu vou resolver esse BO. E o que são objeções, né, gente? Eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? Objeções é quando a tua própria mente começa a negar aquele cenário. A te sabotar. Sabotagem. Autossabotagem é um dom natural humano. Quando a gente tem preguiça, sabe? Tem gente que não é preguiçosa. Ainda não conheci pessoas que não têm preguiça. Mas eu tinha uma autossabotagem muito grande da preguiça. Inclusive, meu Deus, meu movimento para conseguir ter a coragem de fazer o primeiro episódio da Humanize. Daí todo meu arquétipo da sábia não tá perfeito, não tá bom, não tá legal. Ai, vai mesmo assim. Daí veio a maga e veio a performática. Vai do jeito que tá, que vai ser maravilhoso, vai ser incrível, respeita o processo e vive ele, né? Então, esses burburinhos da mente que a gente vai aprendendo a lidar também. E eu consegui fluir de uma forma mais leve, e é por isso que a Deza tá aqui hoje, porque ela me ajudou nesse autoestudo, nessa autopercepção. Quem que eu quero ser hoje nesse projeto? Eu quero ser mais maga? Eu quero ser mais sábia? Eu consigo jogar entre esses arquétipos ou eu preciso ser a governante nata? Quando eu fiz o pitch da Gestare, eu precisei incorporar, assim, que até doeu em mim, assim, a governante, assim, porque eu precisei ter uma fala muito firme, eu precisei acreditar muito naquilo, porque eu já acreditava, mas eu era no flow, né? Mas quando tu traz para um CNPJ, e aí todo CNPJ vem de um CPF, aquele CPF precisa estar bem congruente com a proposta do CNPJ, né? Por isso que isso é importante também, inclusive, pro teu ambiente de trabalho. Porque se tu tá congruente com o teu CPF, tu vai conseguir intraempreender e protagonizar no teu CNPJ. Com certeza, Dé. Existe uma frase que é que CPFs doentes não criam CNPJ sadios. Então, é super importante a gente entender. Sempre é sobre pessoas. Mesmo que vai ser uma empresa, ela é estruturada por pessoas. A gente vê, inclusive, né, empresas que têm que mudar o CEO. Por quê? Porque aquele CPF não estava de acordo, não estava congruente com o CNPJ. E aí eles precisam ser afastados do negócio, né? São convidados a sair do negócio, justamente por isso, porque é constituído por pessoas. E são as pessoas atrás da marca que vão ser olhadas. A gente sempre fala, quantas pessoas têm um iPhone? Aí muitas pessoas, tu segue o perfil da Apple?
E se Steve Jobs fosse vivo e tivesse ali todos os dias, tu ia querer saber o que ele estava fazendo? Óbvio que sim, né? Então é muito interessante isso, a gente entender da necessidade de ter o CPF, né, o nosso próprio, nos entendermos como marca, para a gente poder contribuir para outras marcas. E aí isso traduz muito que é, às vezes, considerado intangível na humanização, que é a humanização integrativa, quando eu trago a abordagem do autodesenvolvimento e autoconhecimento, que é realmente para o CPF, e a humanização corporativa, que é olhando para o CNPJ. Olha que incrível, como muda. Mas todo CNPJ é composto por CPFs. Então a gente precisa, a jornada do humano faz muito sentido quando a gente começa a ter essa visão de entendimento. Porque a gente tem degraus, né, de evolução. E a pirâmide de Maslow, que é o pai da psicologia humanista, ele traz isso muito forte, onde a gente começa com as nossas necessidades fisiológicas, que são respiração, comida, água. Depois a gente passa para o degrauzinho da segurança. Toda empresa traz uma segurança para os seus colaboradores, traz uma segurança para o seu ecossistema. E o CNPJ ele precisa estar sadio para ele conseguir trazer segurança para os seus CPFs, e da mesma forma é uma troca. E lideranças saudáveis, a liderança humanizada, por isso que ela é tão relevante e tão importante. Ela precisa, eu como líder, preciso ter o entendimento de quais são os meus arquétipos, como que eu comunico com a minha equipe, qual que é o arquétipo predominante da minha equipe, quais que são as luzes e as sombras de todas as relações, né? E como que eu trago isso uma segurança, né? O próximo degrauzinho da pirâmide de Maslow traz a segurança, que é uma necessidade humana, que é o corpo, emprego, recurso, moralidade, saúde, propriedade, de realmente a gente se sentir pertencente, né? O pertencimento, gente, é a segundo pilar das necessidades humanas, ele tá na base da base. Isso é algo muito legal, porque eu achava que era o topo, o pertencimento, né? E não é a base. É, porque ninguém gosta de se sentir rejeitado. A gente precisa se sentir dentro de um meio, dentro de um contexto, se identificar. Por quê? Porque senão a gente não vai se sentir pertencente. Parece que a gente está sempre solitário dentro daquilo, né? E quando a gente trabalha com outras pessoas, ser solitário não é legal. E aí a gente vai evoluindo, né? Junto todo esse flow da conversa, a gente vai para as necessidades do terceiro degrau da pirâmide de Maslow, que é as necessidades sociais. É o que a gente está vivendo aqui. Porque quando a gente está seguro e a gente está congruente com os nossos valores, a gente está entendendo o nosso flow dentro dos arquétipos, a gente começa a criar relações mais saudáveis, relações mais reais, a gente começa a reconhecer a nossa família, a agradecer por aquilo, entender o que serve, o que não serve. E aí a gente vai evoluindo como ser humano e também dentro de um ambiente onde a gente trabalha, onde a gente está inserido, né? O quarto degrauzinho, né? Para as necessidades de estima. E eu tô trazendo mais no detalhe a pirâmide de Maslow hoje, porque a gente está adentrando na inteligência emocional. E para a gente entender a inteligência emocional, a gente precisa entender a humanização e como que essa pirâmide trabalha, né? Quando a gente olha para o quarto degrau da pirâmide de Maslow, tem as nossas necessidades de estima, que é realmente, se eu quero ser performática e trazer o arquétipo da maga, é porque eu me sinto bem com esses arquétipos. E eu também me sinto muito bem quando eu trago um quê da sábia, porque eu me sinto toda, né? Então, isso traz autoestima, confiança, quando a Deza trouxe, né, do autocuidado, o esporte traz isso, né? Necessidade de estima. É se autocuidar, é se olhar no espelho, olhar, meu Deus do céu, que ser humano lindo. Nossa, eu vou casar comigo. Então, é a nossa autopercepção que a gente começa a refletir pro meio e pro externo. E isso tá muito na nossa autoimagem, na nossa comunicação. Sim, porque quando a gente se percebe daquela forma, melhora a forma como o outro nos percebe, né? Quando tu começou a se sentir, então, se produzir, por exemplo, né? Se vestir de acordo com aquilo que tu, então, queria comunicar, as pessoas foram te percebendo de uma forma diferente. Não só como, né? Tá tudo certo, good vibes o tempo todo. Não, aí as pessoas começaram a entender que sim, que tu tinha algo para entregar, que tu era uma mulher que tinha um entendimento da indústria. Aí as pessoas começaram a absorver tudo aquilo que tu queria comunicar e antes elas não conseguiam. E isso reflete 100% dos nossos resultados. A humanização e a comunicação são tão poderosas juntas que não tinha como não trazer esse episódio aqui. Sim.
E aí, pra gente finalizar a pirâmide de Maslow e também finalizar esse episódio, que tá fantástico, cheio de conteúdo, eu só quero ver como que a gente vai escolher com o Vitor depois os cortes desse episódio. Mas pra gente finalizar a pirâmide de Maslow, é as necessidades de realização pessoal. O que a gente tá vivendo aqui é uma realização pessoal do meu coração, assim, total, que é o que vincula a nossa moralidade, a nossa criatividade, espontaneidade, uma conversa fluida, com pessoas que a gente acredita, relações reais, de coração mesmo, que tu pode dizer assim, cara, eu te amo, vamos fazer um negócio junto, vamos fluir no que a gente entrega pro mundo, porque é sobre isso, é trazer congruência para as nossas relações, né? E a gente começa a trabalhar a nossa aceitação em relação aos fatos do mundo, a relação do meio, não ser mais rebelde sem causa e começar a ser rebelde com causa, usar essa nossa raiva que tá interna, né? No PNL a gente começa a trabalhar muito com isso, que é a raiva interna que se a gente implode, faz mal, gera doença. Mas se a gente olha para essa raiva e torna ela uma potencializadora, a gente tem postura, a gente incorpora ali... Usa como energia, né? A gente transforma ela numa energia, então, de ação. E eu tava assim, eu usei isso numa estratégia de um treino de cross. A gente ia ter duas sequências de 50 pulos no caixote. Eu fiquei com tanta raiva daquele exercício que eu fiz aquilo assim, ó, cantando. Foi lindo. Meu mestre do Muay Thai fazia muito isso, né? Quando ele via que eu vinha perdendo a força, né? A força de braço, então de chute, ele também usava esses meus gatilhos internos, porque isso tá armazenado dentro da gente. Só que tava guardado. Em alguma hora ia estourar. E ele aproveitava justamente esse gatilho, por isso que eu defendo tanto o esporte, né? Porque ele nos auxilia em vários vieses. E aí ele usava, então, isso e eu conseguia externar e desopilava aquilo. Então, pra mim, assim, era muito inteligente da parte dele, sabe? Usar aquilo como gatilho pra me dar ação. E isso é incrível, porque isso começa a nos dar músculos, a nos potencializar com o corpo, dar sustentação pro corpo, a gente começa a emagrecer, ficar linda, ficar radiante, não tem como melhorar, né? E aí, gente, finalizando a pirâmide de Maslow, que é o ponto B lá, sempre no centrinho, o nosso maior resultado sempre vai ser a humanização, que é sempre a visão, independente se for um negócio ou para uma pessoa específica, a gente cria esse mindset da humanização, assim como trabalhar com autoconhecimento através da comunicação e dos arquétipos, é algo assim que abrange um universo de conteúdos, a humanização também. E nós duas fluímos muito, às vezes a gente tá num bate-papo e as pessoas querem saber, tá, gurias, agora abram como que vocês trabalham com isso. A gente já fez gente sair correndo, né, amiga? Já. Então, né? Então, galera, para finalizar o nosso episódio hoje, Deza, gostaria que tu falasse um pouquinho para quem tá nos assistindo como que as pessoas te acham, né? Onde que elas acham os teus produtos também, que são produtos que agregam muito valor, porque essa mulher aqui, ela não entrega só algo, ela entrega o valor, né? Essa é a proposta dela. Então, conta um pouquinho aí como que as pessoas te acham na rede, porque ela também é super influencer e vocês precisam conhecer a Lulu. Então, o meu arroba é Andresa Schaefer, meu nome escreve com S apenas, Andresa Schaefer. E lá no link azul da bio tem os meus produtos, mas tem principalmente o link para o WhatsApp. Eu gosto muito, não de levar as pessoas apenas a comprar o e-book, né? Seria muito fácil a gente estar aqui só vendendo o e-book, mas eu gosto mesmo daquele processo profundo do autoconhecimento. Então, eu sugiro que a gente possa marcar um bate-papo para fazer essa análise e também possivelmente trabalhar uma consultoria, que é onde a gente vai descobrir coisas gigantes. Eu sempre gosto de falar assim que uma consultoria, ela não é em 4 horas que a gente vai resolver, porque a gente vai achando gatilhos, a gente vai achando possibilidades internas e é muito legal ver esse processo, como o da Dé, de se entender, de como usar isso a seu favor. Então me acessem, link azul na bio e a gente pode conversar. Eu vou ficar muito feliz se vocês começarem a me seguir e interagir lá com os conteúdos. E vale a pena, viu? Eu tô nesse processo de autodesenvolvimento e consultoria com essa mulher fabulosa há 3 anos, então é um processo, sim, que tu pode desfrutar muito entre os arquétipos, entre o autodesenvolvimento, isso é incrível. E são coisas que tu traz na prática, é no dia mesmo.
Tu coloca ali a consciência e tu já começa a fluir diferente em relação à consciência dos teus arquétipos. É muito legal. Muito legal mesmo. Nada é assim, né? É uma fórmula que tu vai absorver. Não, tu começa a encaixar aquilo na rotina. E eu gosto muito, muito de trazer essa comunicação na rede social, como também a gente mistura trabalho com o pessoal. Porque a gente falou um pouquinho sobre o influenciar, e às vezes se eu fico lá no meu perfil falando só de trabalho, que eu poderia falar só de arquétipos lá e teria conteúdo, as pessoas também não vão se conectar com aquilo, porque a pessoa quer saber quem tá por detrás daquilo. É alguém que acorda para fazer o quê? É alguém que no final de semana tá fazendo o quê? Se relaciona com quem? Então, assim, a maternidade, tudo isso faz parte de quem eu sou. Por isso eu gosto muito lá de compartilhar muito da minha rotina, porque tudo é a composição de quem eu sou. Um processo totalmente humanizado, faz todo sentido. Deza, gratidão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela abertura, pelo teu preparo ontem, né? Hoje é segunda, domingo ela já estava lá lendo e super conectada com o nosso assunto. Trouxe 2 livros maravilhosos, né? Que é... Sim, a gente tem aqui o Personal Branding, que é do Arthur Bender, que no Brasil ele é a referência, então, de marca pessoal. Sugiro que procurem os livros dele, eu tenho todos. Ele é gaúcho, inclusive o Arthur maravilhoso. E aqui o Despertar do Herói Interior. Olha só. Que a gente é um livro sobre arquétipos que fala sobre todos eles, né? Sobre esse lado luz e lado sombra. E, de novo, ele é sobre o herói interior, porque tudo tá dentro da gente. Então, pra ti que nos assistiu até aqui, né? Aquele clássico, curte, comenta, compartilha, segue, ativa o sininho. Manda pros amigos. Manda pros amigos. A gente precisa, né? Que esse assunto chegue em mais pessoas. Para que a gente possa expandir cada vez mais a nossa entrega para o mundo, porque realmente isso é uma potencialidade gigante de mudança, de evolução, que a gente vive, é realmente estratégia empírica, né? A gente vive o que a gente fala, testa, valida, corrige, faz de novo, e para nós tem muito coração nessa jornada. Total coração nessa jornada, a gente sabe os desafios para chegarmos até aqui. Fico muito feliz por esse lugar, por esse momento, porque sei que tu merece. E sei que não foi uma jornada de, nossa, que sorte ela teve, porque a sorte persegue a coragem. Com muita coragem, a gente segue muito firme. Obrigada pra ti que tá aí, a gente segue firme e forte. Esse é o primeiro episódio da tríade de inteligência emocional, espero que tu tenha gostado, comenta por favor, e se tem algum assunto que tu gostaria de ouvir aqui, da gente falando no Momento Humanize Podcast, traz pra roda, que a gente engaja junto e analisa quando que pode vir. E não esquece, né? A frase clássica do Momento Humanize, a humanização começa em você. Beijo gigante, abraço quentinho, humanize.